Hello! Eu sou o Mr. Marques e nesta aula nós vamos continuar falando sobre o Present Simple. Desta vez nós vamos falar sobre perguntas objetivas, aquela que nós chamamos de yes-no questions, que você sempre irá começar a resposta por yes ou no. Tá? É simples. Vamos primeiro falar sobre como fazer essas perguntas para I, you, we, they, né? Que nós podemos dizer, né, a forma mais plural, né? Ainda que I e you podem ser singular. Bom, como é que faz a pergunta? Bom, a pergunta a gente começa com do, tá? O sujeito e o verbo original. Olha só, usamos do. O que quer dizer do? Bom, do como verbo comum, ele quer dizer fazer, mas como auxiliar ele não tem nenhuma tradução. Ele tem a função de fazer a pergunta, tá? Então, em português, nós fazemos tu moras em Natal. A pergunta vai, tu moras em Natal? Simples, né? A gente só muda a entonação. Mas, em inglês, nós precisamos mudar a estrutura. You live in Natal. You live in Natal? Apesar de as pessoas entenderem you live in Natal, né, está incorreto. Tá? E a pessoa nota que você não sabe inglês, na verdade. Tá? Então é preciso usar do. Nós acrescentamos do para auxiliar o verbo. E o que quer dizer isso? O verbo ele sempre vai estar na forma original quando nós usamos a maioria dos auxiliares. E o verbo auxiliar não tem tradução. Ele tem a função de fazer a pergunta nesse caso, tá? E a resposta curta será do ou don't. Vamos dar uma olhada? Vamos ver aqui alguns exemplos, tá? Do I look well in this dress? Eu pareço bem nesse vestido? Tá muito não, né? Do I look well in this dress? Veja, a frase afirmativa I look well in this dress. Para fazermos a pergunta, então acrescentamos do, tá? E o restante da frase. Do I look well in this dress? Eu pareço bem neste vestido? Yes, you do. Sim, você parece. Ou no, you don't. Não, parece não. Tá? Veja, quando nós respondemos, quando nós damos uma resposta curta em português, nós usamos o verbo, não é isso? Você mora em Natal? Sim, moro. Por que nós fazemos isso em português? Porque o português ele não usa auxiliares. Mas o inglês usa o auxiliar e então ele vai substituir o verbo em todos os sentidos. Tá? Então, do I look well in this dress? Eu pareço bem nesse vestido? Yes, you do. Sim, você parece. No, you don't. Não, você não parece bem. Tá certo? Então, o do, ele substitui aqui o look. Tá? Então, não podemos... Você pode perguntar, mas posso responder yes, you look, no, you don't look? Não, não pode. Está errado, tá? E fica awkward, tá? Fica desajeitado em inglês se responderes dessa maneira, tá? Então, vamos ver um outro exemplo. Do we have time for a photo? Do we have time for a photo? Nós temos tempo para uma foto? Yes, we do. Sim, temos. No, we don't. Não, não temos. Tá? Eu sei que parece estranho você não usar o verbo yes, we have, no, we have. Não, 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 não pode. Não pode. Tá? Tem que usar o auxiliar que você está usando para a pergunta. Tá? Então, do we have time for a photo? Yes, we do. No, we don't. Do your friends like couscous? Do your friends like couscous? Os seus amigos gostam de cuscuz? Yes, they do. Sim, eles gostam. Yes, they do. No, they don't. Não, eles não gostam. Nunca nem ouviram falar nisso. Brincadeira. Então, do your friends like couscous, né? Os seus amigos, eles, né? Aí então, na resposta curta, nós usamos o pronome yes, they do. No, they don't. Lembrando, não pode usar o verbo, tem que usar o auxiliar. Do you have any friends here? Ok, você vai para um outro lugar. Do you have any friends here?
Tu tens algum amigo aqui? Yes, I do. Sim, tenho. No, I don't. Ok? Vai se acostumando a usar o do para a resposta também, tá certo? Muito bem, então assim que nós fazemos a pergunta objetiva no presente simples para I, you, we, they. Necessário praticar, né? Para ficar bem fixo. Vamos agora ver como é que nós fazemos isso para he, she e it. Agora nós não usamos do, nós usamos does. Ok? Você deve ter visto lá, né, nas primeiras aulas que o verbo que termina com o, ele recebe S. Então fica does. Does, mais o sujeito, mais o verbo original e o complemento, naturalmente. E a resposta curta? Bem, já que nós estamos usando does para fazer a pergunta, nós devemos usar does para responder. Tá? O auxiliar que nós usamos para a pergunta deve ser o auxiliar que nós usamos para a resposta. Vamos ver alguns exemplos. Does Lucy have a car? A Lucy tem um carro. Olha aqui o que está acontecendo, né? A frase afirmativa seria Lucy has a car, porque have é um verbo irregular e para he, she, it ele muda para has. Porém, você viu ali no início, né? Nós usamos o does e o verbo original, sem o to. Tá certo? Então, does Lucy have a car? Não pode usar does Lucy has a car? Não pode, porque o does auxilia o verbo, torna ele original. E nem tampouco pode usar... não há outra alternativa. Então, does Lucy have a car? Yes, she does. Ou no, she doesn't. No, she doesn't. Tem não. Does Wilson live in a flat? Does Wilson live in a flat? O Wilson mora num apartamento? Yes, he does. Sim, mora. No, he doesn't. Não, não mora. Lembrando, não pode dizer yes, he lives. No, he doesn't live. He lives no. Não pode, ok? Tem que usar o does. Usou o does para a pergunta, usa o does ou doesn't para a resposta. Does your bird eat rice? Does your bird eat rice? Aquele pássaro que visita a tua casa, né? O seu pássaro come arroz? Does your bird eat rice? Yes, it does. No, it doesn't. Sim, come. Não, não come. Does it rain a lot here? Você chega num determinado lugar, né, e pergunta: Does it rain a lot here? Chove muito aqui? Yes, it does. Sim, chove. No, it doesn't. Não, não chove. Lembrando, gente, que em inglês não existem verbos impessoais, né? Verbo sem sujeito. Não existe. Em português a gente diz chove todos os dias. Em inglês alguém tem que chover, né? Então quem é que chove? É o neutro. It. It rains every day. Então a frase na afirmativa seria It rains a lot here. Agora, na pergunta, does it rain? O rain não pega mais S porque o does está auxiliando e ele torna o verbo original. Tá compreendendo, né? Eu sei que é vai levar um pouquinho de tempo, né, para deixar tudo certinho, mas a prática vai te ajudar, tá bom? Então, yes, it does. No, it doesn't. E é assim que nós fazemos as perguntas e damos respostas objetivas no present simple. Certinho? Thanks for watching. See you in the next video. Goodbye.